Você já se sentiu esgotada mesmo depois de um dia leve? Mesmo tendo dormido bem, alimentado-se direito, feito tudo o que precisava? E ainda assim acorda com o corpo pesado, a mente nebulosa e a vontade de sumir por algumas horas ou dias. E aí, para piorar, vem a culpa. Mas eu nem fiz tanto assim. Por que estou tão cansada? Será que sou preguiçosa mesmo? Não. O que você está sentindo não é preguiça, nem fraqueza. É um colapso interno, silencioso, invisível, mas profundamente real. Pedro Calabres explica que esse esgotamento pode ser sinal de um colapso no seu sistema de recompensa cerebral, o sistema que regula sua motivação, seu desejo de agir, sua energia vital. E quando ele entra em colapso, tudo parece esforço demais, até levantar da cama. O problema não é o corpo, é o sentido. Seu cérebro evoluiu para economizar energia. Ele só a libera quando sente que o esforço vale a pena, quando há clareza de propósito. Mas quando você vive no piloto automático, sem prazer, sem reconhecimento, sem conexão com o que está fazendo, o cérebro entende que continuar se esforçando é inútil. Dan Ariely, pesquisador do comportamento humano, confirma: o cérebro não se engaja em tarefas aleatórias. Ele precisa de propósito, de progresso, de reconhecimento. Sem isso, ele começa a desligar aos poucos, como uma bateria que vai drenando e você nem percebe até travar por completo. E o pior, vivemos num tempo onde se cobra muito e se sente pouco, onde fazer muito é regra, mas se sentir realizado é exceção. Você está tentando funcionar com um sistema emocional falido. É o que os neurocientistas chamam de síndrome do esforço inútil. Você se esforça, mas não vê retorno, dá tudo de si, mas não sente nada de volta. E isso corrói, silenciosamente. Imagine seu cérebro como um celular. Se você abre dezenas de aplicativos ao mesmo tempo, autocobrança, comparação, metas inalcançáveis, medo de falhar, a energia vai se esvaindo, até que de repente ele simplesmente apaga. Hoje você vai entender por que esse cansaço sem motivo é, na verdade, um grito emocional, e vai aprender, com base na neurociência, como começar a reativar o seu sistema de recompensa, com lucidez, consciência e, sobretudo, com compaixão por si mesma. Esse esgotamento não é o fim. Pode ser o começo de uma reconexão profunda com o que realmente importa, porque o seu cérebro não quer que você desista. Ele só está tentando dizer: não dá mais para continuar do mesmo jeito. Dentro do seu cérebro existe um sistema feito para te manter viva, não apenas biologicamente, mas emocionalmente viva, engajada, interessada, capaz de desejar, planejar, conquistar. É o que a neurociência chama de sistema de recompensa cerebral, uma rede de estruturas que regulam motivação, esforço e prazer. Seu principal mensageiro é a dopamina. Mas ao contrário do que se diz por aí, dopamina não é simplesmente o hormônio da felicidade. Ela é a mensageira do desejo, da busca, da antecipação do que vale a pena. É ela que se ativa quando você tem uma meta significativa, quando algo parece fazer sentido, quando o seu cérebro percebe que o esforço terá retorno emocional. Mas aqui está o ponto crítico: esse sistema não é infinito. Ele precisa de pausas, de nutrição emocional, de prazer verdadeiro. Quando você vive sob pressão constante, mesmo que silenciosa, e não se permite pausas reais, o sistema entra em modo de proteção. É como se o cérebro dissesse: se nada do que faço gera prazer, por que continuar me esforçando? E então, você começa a se arrastar, acorda cansada, mesmo depois de horas de sono. Atividades que antes davam alegria, agora só provocam apatia. Você perde o desejo de planejar, de criar, de sonhar. É como se o botão da motivação tivesse sido desligado, e quanto mais você tenta forçar energia, mais o cérebro resiste, porque ele não vê sentido,
E onde não há sentido, ele recua, ele congela, ele protege. A neurociência mostra que isso não é fraqueza emocional. É um sistema de recompensa em modo de colapso adaptativo. Seu cérebro está te dizendo, com silêncio, com cansaço, com falta de prazer: eu preciso de algo que me faça sentir vivo outra vez. Vivemos na era da hiperconexão. Notificações o tempo todo, mensagens chegando de todos os lados, informações rápidas, cliques, vídeos curtos, imagens em excesso. Tudo parece urgente, tudo parece importante. Mas o que isso está fazendo com o seu cérebro? Pedro Calabres levanta um alerta sério. Estamos desenvolvendo um vício em dopamina de baixa qualidade. Curtidas. Visualizações, respostas instantâneas. Cada estímulo é pequeno, mas frequente e, em excesso, cria um efeito perverso. É como comer açúcar o dia inteiro. Você se sente momentaneamente saciada, mas nunca nutrida. Sente-se ocupada, mas nunca realizada. Essa exposição contínua a microestímulos gera o que os neurocientistas chamam de fadiga dopaminérgica. O sistema de recompensa sobrecarregado perde a sensibilidade. Você precisa de mais e mais estímulos para sentir o mesmo prazer. E ainda assim, sente cada vez menos. É um ciclo de exaustão silenciosa. Você se vê pulando de tarefa em tarefa, abrindo várias abas, consumindo conteúdo o tempo todo. Mas, ao final do dia, tem a sensação de que nada realmente aconteceu. Nada tocou, nada preencheu. É como viver de fast food emocional. Você se sente cheia, mas está emocionalmente vazia. O cérebro começa a desconfiar de tudo. Se tudo é estímulo, então nada é relevante. E a motivação se dissolve em meio à saturação. Essa fome emocional não se resolve com mais informação. Ela se resolve com significado. Mas enquanto você estiver sendo alimentada apenas por estímulos rápidos, vai continuar faminta, mesmo cheia. Há uma armadilha sutil na vida moderna: confundir estar ocupada com estar viva. Fazer muito com fazer o que importa. Cumprir tarefas com se sentir realizada. Você acorda, responde e-mails, resolve pendências, entrega prazos, organiza a casa, cuida de tudo e de todos. E mesmo assim, no fim do dia, sente como se não tivesse feito nada de verdade, porque na essência não sentiu nada de verdade. A falsa produtividade é um estado em que você se movimenta o tempo inteiro, mas está emocionalmente parada. É a sensação de correr dentro de uma esteira. Muito esforço, nenhum deslocamento real. O sistema de recompensa cerebral precisa de feedback afetivo. Precisa de retorno emocional, de conexão, de algum sentido interno. Quando tudo o que você faz não gera resposta afetiva, nem reconhecimento, nem prazer, nem significado, o cérebro começa a se retrair. Ele percebe que o esforço não vale o custo e desliga o sistema. É assim que começa a falência emocional. Fazendo demais sem sentir nada. Você vira uma executora automática, desconectada de si mesma. A metáfora é a de uma fogueira apagada. Você continua jogando lenha, achando que o fogo vai reacender, mas o fogo não responde, porque a base já está fria, porque não há mais faísca. E não adianta tentar acender com mais tarefas, mais esforço, mais correria. A energia que falta não é física, é afetiva. É o vazio de quem vive fazendo, mas deixou de estar presente no que faz. E isso, com o tempo, não apenas cansa, destrói, silenciosamente. A motivação que sustenta o corpo também nasce daquilo que nutre o coração. Não é só sobre metas. Não é só sobre desempenho. É sobre vínculos, sobre presença emocional, sobre afeto verdadeiro. A dopamina que tantos associam à produtividade também se ativa profundamente nos relacionamentos humanos. É ela que acende o desejo de conexão, de contato, de vínculo seguro. Por isso, quando os laços afetivos falham ou se tornam superficiais, o sistema de recompensa sente e desaba.
Estar emocionalmente sozinha, mesmo cercada de pessoas, é uma das formas mais cruéis de esgotamento. É uma solidão silenciosa e invisível, mas que drena o cérebro todos os dias. Pedro Calabres ressalta que vínculos restauradores têm mais poder de reativar a dopamina do que grandes conquistas isoladas, porque é no encontro humano que sentimos que pertencemos, que somos vistos, que há sentido em continuar. Algumas relações funcionam como carregadores emocionais invisíveis. Basta estar com certas pessoas, ouvir, rir, partilhar, e o sistema se reaquece. Outras, ao contrário, e você nem percebe até se sentir drenada por completo. A maioria das pessoas ignora esse efeito, continua convivendo com vínculos que drenam, continua tentando performar em ambientes onde não há afeto real, continua exigindo energia de um cérebro que, emocionalmente, não vê razão para continuar investindo, porque a motivação verdadeira não nasce do que você faz, mas de como você se sente no meio do que faz e com quem você divide isso. Se o seu mundo emocional está isolado, o sistema de recompensa não encontra terreno para florescer, e o esgotamento se instala, não por fraqueza, mas por abandono afetivo crônico. Não é o descanso físico que regenera sua energia mais profunda. É o reencontro com o que faz sentido, com o que te toca, com o que te nutre por... O sistema de recompensa cerebral não se reativa. Ele se reestrutura com cuidado, com repetição significativa, com experiências que devolvem ao cérebro a certeza de que ainda existe prazer possível. A dopamina responde melhor ao processo do que à conquista. Ela se acende quando você sente progresso, mesmo que pequeno, quando há envolvimento com algo concreto, acessível, sensorial. É por isso que a neurociência comportamental sugere caminhos muito específicos para essa reconstrução. Foco no processo e não apenas na meta. Microvitórias que podem ser vistas, sentidas, reconhecidas. Rituais que envolvem prazer lento. Caminhar sem celular. Tocar uma música. Cultivar o silêncio. Preparar um alimento com presença. Autocuidado que não se limita à superfície, mas que respeita seus limites, seus afetos, seus nãos. O cérebro precisa reaprender que o mundo ainda pode ser fonte de prazer. Mas isso não acontece com promessas vazias ou recompensas artificiais. Imagine seu sistema emocional como um solo ressecado. Você não pode despejar litros de água de uma vez e esperar que tudo floresça. É preciso regar com constância, em camadas, todos os dias e, acima de tudo, com paciência. A neuroplasticidade existe. Seu cérebro pode se reorganizar, mas para isso, ele precisa receber sinais reais de que ainda vale a pena se engajar. Esse processo não é sobre recuperar produtividade, é sobre recuperar a vontade de estar viva por dentro. Você não está cansada porque fez pouco. Está exausta porque sentiu demais, calou demais, exigiu demais de si mesma, sem retorno afetivo, sem sentido, sem pausa real. Pedro Calabres afirma com clareza: sentir-se esgotada sem um motivo visível é sinal de que algo emocionalmente essencial está sendo ignorado, e o seu cérebro responde do único jeito que consegue, desligando, reduzindo sua energia como um protesto silencioso contra o excesso de esforço sem recompensa. Antônio Damasio, outro grande nome da neurociência, mostra que as emoções precedem decisões, elas são bússolas internas. E o esgotamento não é um defeito, é uma dessas bússolas dizendo: algo está errado e você precisa parar. Não é o corpo pedindo férias, é a sua mente gritando por reconexão. Você pode até continuar forçando, continuar empurrando, mas vai pagar um preço alto, o da desconexão profunda consigo mesma. A pergunta mais honesta não é: o que eu ainda consigo fazer? Mas sim, o que meu corpo está tentando me impedir de continuar fazendo. Esse cansaço não é o fim da linha. É a chance de reconfiguração,
Uma nova rota emocional só pode ser calculada quando você aceita que está perdida. Mas a boa notícia é: o GPS interno ainda está aí. Ele recalcula, ele se ajusta, ele aponta novos caminhos quando você para de se culpar e começa a se escutar. Você não é fraca, não é preguiçosa, não está quebrada. Está apenas esgotada de tentar funcionar num sistema emocional que já não responde. E isso não é falha. É um chamado para se tratar com a lucidez que só a dor profunda consegue despertar. Seu cérebro ainda pode voltar a confiar na vida. Mas antes, ele precisa saber que você voltou a confiar em si mesma.